Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa das narrativas populares mais fascinantes de Portugal. É uma história que tem de tudo: fé, uma injustiça tremenda e um milagre que é mesmo difícil de acreditar. É a lenda que deu origem a um dos maiores ícones do país, o Galo de Barcelos. É uma pergunta estranha, não é? Um galo já assado pode, de alguma forma, salvar a vida de alguém? Parece impossível, mas esta pergunta está mesmo no coração da lenda que vamos explorar. E a resposta, como vamos ver, é muito mais surpreendente do que se possa pensar. Vamos lá descobrir como é que tudo isto aconteceu. Bem, a nossa história começa na cidade de Barcelos. Só que, na altura, o ambiente estava longe de ser tranquilo. Tinha havido um crime bastante grave e ninguém conseguia encontrar o culpado. O medo e a desconfiança andavam no ar e as pessoas só queriam que se fizesse justiça. E depressa. É precisamente neste clima de tensão que aparece um peregrino galego, visivelmente cansado da sua longa viagem. Por ser um forasteiro, um desconhecido, tornou-se logo alvo de todas as suspeitas. Para as autoridades, que estavam ansiosas por fechar o caso, ele era o culpado perfeito. A partir daqui, as coisas acontecem a uma velocidade alucinante para o pobre peregrino. Sem qualquer prova concreta, só com base na desconfiança, a sua condenação foi tão rápida quanto, ao que tudo indica, injusta. E ele bem que protestou, bem que jurou que era apenas um peregrino a caminho de Santiago de Compostela, numa viagem sagrada. Mas os seus apelos de inocência não serviram de nada. A sua palavra não valia contra a pressa de uma vila inteira a encontrar um culpado. E assim, sem mais demoras, depois de um julgamento feito à pressa, a sentença foi declarada. O peregrino seria enforcado. Um destino terrível, selado pela suspeita e pela urgência. Como último desejo, o homem pede para ser levado à presença do juiz que o condenou. A cena que ele encontra é de um contraste brutal. De um lado, um homem desesperado a lutar pela vida. Do outro, o juiz, a meio de um grande banquete com amigos, completamente indiferente ao drama que tinha acabado de causar. É aqui, na casa do juiz, que a história dá uma volta completamente inesperada, quase sobrenatural. O peregrino, já sem nada a perder, faz uma declaração que soa a pura loucura. Com uma fé que parece inabalável, ele aponta para um galo assado que estava na mesa do banquete e diz estas palavras com toda a convicção. É tão certo eu estar inocente como certo é esse galo cantar quando me enforcarem. É uma afirmação de fé pura contra tudo e todos. A reação, como se pode imaginar, foi de gozo total. Gargalhadas por toda a sala. Quem é que iria acreditar numa coisa daquelas? Mas uma pequena semente de dúvida ficou no ar. Os convidados sentiram uma hesitação estranha e ninguém se atreveu a tocar no galo assado. E agora chegamos ao grande momento da história. Aquele momento em que aquilo que parecia ser o delírio de um homem condenado se transforma de facto numa prova divina. Exatamente na hora em que o peregrino estava a ser levado para a forca, o impossível acontece. À frente de todos os convidados, em choque, o galo assado na mesa levanta-se e canta. O juiz, ao perceber o erro terrível que cometeu, corre desesperado para o local da execução, a temer o pior. Ao chegar, o juiz depara-se com uma cena inacreditável. O peregrino está vivo. A corda, em vez de o estrangular, tinha um nó mal feito. Um nó frouxo, que milagrosamente lhe salvou a vida. A intervenção divina era clara. A sua inocência tinha sido provada da forma mais espetacular possível. Claro que o peregrino foi libertado imediatamente e a sua história espalhou-se por todo o lado. Mas o impacto deste acontecimento não ficou por aí. Transformou-se num legado que, com o tempo, acabou por se tornar um símbolo para uma nação inteira. Este caminho, da injustiça à salvação, tem um final ainda mais interessante. Anos mais tarde, o peregrino, grato por ter sido salvo, regressa a Barcelos. Mas desta vez não como um estranho suspeito, e sim como a prova viva de que os milagres acontecem. E para que ninguém se esquecesse do que aconteceu, ele mandou erguer um monumento, o Cruzeiro do Senhor do Galo. Desta forma, a lenda ficou gravada na pedra da própria cidade de Barcelos, como um agradecimento eterno pela sua salvação. Hoje em dia, aquele galo assado transformou-se no famoso galo de cerâmica cheio de cores vivas, que é um dos símbolos mais reconhecidos de Portugal. Ele representa tudo isto: a justiça, a fé, a inocência provada e a rica cultura de um povo. É uma história extraordinária, toda contida numa única peça de artesanato. A história do Galo de Barcelos mostra-nos o poder que uma narrativa popular tem para capturar os valores e a identidade de um país. Isto faz-nos pensar que outras lendas, noutras culturas, terão um poder assim tão grande.
Não deixe de consultar a descrição do vídeo no YouTube para informações complementares e uma análise mais detalhada.